Olá pessoal, na videoaula de hoje falaremos sobre alteração de caminho crítico em projetos múltiplos ou consolidados. Este assunto encontra-se em nosso livro no item 9.6.2, alterando o caminho crítico de projetos múltiplos. Para a aula de hoje, utilizaremos o nosso projeto consolidado, criado na aula 9.6.1, trabalhando com projetos múltiplos. O nosso projeto consolidado é composto pelo projeto exemplo 2 e pelo projeto exemplo 3. A vinculação estabelecida entre os projetos é: terminou o projeto 2, inicia o projeto 3, como podemos observar aqui na vinculação. Terminou o projeto 2, vamos salvar aqui para não perdermos a continuidade. Sim para tudo, porque existem projetos consolidados ligados a ele. E pronto. Bem, retornando, o projeto exemplo 2 encontra-se vinculado ao projeto exemplo 3 através de uma relação. A vinculação existente entre o projeto exemplo 2 e o projeto exemplo 3 é estabelecida pelo término do projeto 2, observem aqui a vinculação, tarefa 12, término do projeto 2, início do projeto 3. Esta mesma vinculação também pode ser observada no nosso gráfico de Gantt. Aqui é o término do projeto 2, ligado com o início do projeto 3. Desta forma, o projeto exemplo 2 encontra-se em sequência com o projeto exemplo 3. Observem que não existem tarefas do projeto exemplo 2 que aconteçam simultâneas com o nosso projeto exemplo 3. Desta forma, a opção arquivo, opção cronograma, projetos inseridos são calculados como tarefa de resumo. Esta opção ativada ou desativada, ela não altera o caminho crítico. O caminho crítico do projeto exemplo 2 é PEH e do projeto exemplo 3 ACFH. Então, gente, para observarmos a aplicação da opção projetos inseridos são calculados como tarefa resumo, precisamos inicialmente fazer um estudo teórico com auxílio do modo de exibição diagrama de rede. Então, vamos aqui em exibir, selecionar a opção diagrama de rede. Observem que, se dermos um zoom, corremos aqui para o início, nós temos aqui o nosso projeto exemplo 2, observem que nós temos aqui o nosso projeto exemplo 2 e o nosso projeto exemplo 3. Imaginem uma linha horizontal separando a parte superior referente ao projeto exemplo 2 e a parte inferior referente ao projeto exemplo 3. Então, nós temos aqui o nosso projeto exemplo 2. As caixas em vermelho são as nossas tarefas críticas, B, E, H.
estando em sequência o projeto 2 com o projeto 3, o término do projeto 2 segue com o início do projeto 3. Para o nosso projeto 3, temos as tarefas A, C, F e H como sendo o nosso caminho crítico. Então, pessoal, dessa forma como está montada a nossa... Então, pessoal, dessa forma como está montado o nosso diagrama de rede, o projeto exemplo 2 é isso aqui. Na parte de cima, ligado com o projeto exemplo 2. Aqui o nosso projeto exemplo 3, com as tarefas aqui para baixo. Nesse tipo de vinculação, terminou o projeto 2, começou o projeto 3, tanto faz a nossa opção. Os projetos são inseridos, são calculados como tarefa resumo, está habilitada ou não, ela está desabilitada, vamos habilitar. O nosso caminho crítico ele não se altera, ele continua B, E, H. E A, C, F, H. Vamos então agora voltar para o gráfico de Gantt e vamos realizar uma alteração. Vamos fazer com que o nosso projeto exemplo 2 passe a ter tarefas que ocorram junto com o projeto exemplo 3. Então, para isso, vamos alterar a vinculação. Vamos dizer que o início do projeto exemplo 3 acontece após a tarefa D. Então, vamos simplesmente aqui alterar esta numeração e colocar aqui que número? O número 6 é a dependência do início do projeto com a tarefa D. Observe, gente, que o caminho crítico ele agora alterou. Ele antes era BEH, passou para AD, ACFH. ACFH permaneceu para o projeto exemplo 3, no entanto, para o projeto exemplo 2, ele está como AD. Vamos ver isso no nosso diagrama de rede? Então, observe que o nosso projeto exemplo 2, aqui eles continuam separados, né? Aqui é o nosso projeto exemplo 3, aqui em cima o nosso projeto exemplo 2, mas observe que eles passaram a ter algumas tarefas simultâneas. E como em opções, cronograma, o projeto inserido são calculados como tarefa de resumo, como esta opção está marcada, o que é que o Project fez? Ele calculou um único caminho crítico, considerando que os dois projetos. Ele calculou o caminho crítico do projeto 2 junto com o projeto 3, como se eles fossem um único projeto. Antes, nós tínhamos o caminho crítico do projeto 2 com o caminho crítico do projeto 3. Mas aí, gente, e se nós quiséssemos que o Project identificasse o caminho crítico do projeto exemplo 2 separado do caminho crítico do projeto exemplo 3? Nós teríamos que vir em arquivo, opções, cronograma e desabilitar esta opção.
projetos inseridos são calculados como tarefas de resumo. Vejam agora que nós temos um caminho crítico para o projeto 2 e temos um caminho crítico para o projeto 3. Então, gente, o que é que nós concluímos daqui? Que toda vez que tivermos um projeto exemplo 2, um projeto exemplo 3, em que acontecem tarefas simultâneas, do 2 com 3, essas duas aqui estão acontecendo juntas, essas aqui estão acontecendo juntas e essas daqui juntas, toda vez que isso acontecer, o project ele pode calcular um caminho crítico para cada projeto. Veja que aqui é o caminho crítico do projeto 2 e aqui o caminho crítico do projeto 3. Por que é que eu sei que aqui é o caminho crítico do projeto 2? Porque o caminho crítico do projeto 2 ele vai até o fim. Aqui não é o término do projeto, então aqui é o caminho crítico do projeto 2. E aqui o caminho crítico do projeto 3, indo até o término do projeto 3. Agora, se nós quisermos um caminho crítico único para o projeto exemplo 2 e para o projeto exemplo 3, isto é, se quisermos um caminho crítico para o nosso projeto consolidado, temos que ir em opções, cronograma, habilitar esta opção. Com essa opção habilitada, vejam que agora o término do projeto 2, ele não faz mais parte do caminho crítico. Por quê? Porque agora nós temos um único caminho crítico para o projeto consolidado. Então, gente, projetos múltiplos ou projetos consolidados. Com essa opção marcada, o project calcula um caminho crítico único para todo projeto múltiplo ou consolidado. Com esta opção desmarcada, o project calcula o caminho crítico para cada projeto. O project calcula o caminho crítico para cada subprojeto de forma independente. Bem, pessoal, era isso que iríamos falar com relação à determinação do caminho crítico para projetos múltiplos. Esperamos que tenham gostado e até a próxima aula.